a palavra de Deus hoje. Eu quero convidar vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo número 55. Nós estivemos em pés há algum tempo, vou permitir que os irmãos fiquem sentadinhos para vocês não se cansarem. Fiquem sentadinhos. Isaías 55, verso número 1, até o verso número 6. Há uma revelação de Deus aqui. Fazem 3 dias eu estava buscando a Deus. E Deus me deu a inspiração para pregar aquela mensagem que preguei na sexta-feira. E também naquele mesmo momento, Deus me deu a inspiração para pregar esta mensagem. E eu quero compartilhá-la com vocês. Ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei, e o que é bom, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor o teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o, enquanto ele está perto. Amém? Pai, nós queremos agradecê-lo pela leitura desta palavra. Tua palavra, Senhor, ela é palavra santa, ela é palavra viva, ela é palavra poderosa. Senhor, nós precisamos receber do Senhor a revelação da mesma, para que nós possamos, meu Deus, aprender e colocar em prática em nossas vidas. Pai, eu me coloco diante do Senhor. Tu sabes, Pai, que eu dependo exclusivamente de Ti. Usa-me e glorifica o Teu nome. Fala ao coração dos Teus filhos e abençoa, Senhor, a Tua igreja para a glória do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos ensina tantas qualidades que o nosso Deus tem, tantos atributos que o nosso Deus tem. Mas alguns dos atributos que Deus tem e que eu quero compartilhar com vocês nesta noite são estes. Deus, Ele é a essência do amor. Quem concorda com a Bíblia que diz que Deus é a essência do amor? Diga amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus, ao criar o homem, Deus criou o homem, porque Deus tinha o desejo de comunicar-se com o homem. Homem que eu digo ser humano, né? O homem e a mulher.
E a Bíblia Sagrada nos ensina, queridos, que Deus, Ele queria relacionar-se com o homem. Por isso, Ele nos criou e Ele colocou em nós o espírito de vida, espírito este que nós podemos comunicarmos-nos com Ele e relacionarmos-nos com Ele. Deus é Espírito. Digam comigo, Deus é Espírito. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, queridos, que Deus, ao criar Adão, o primeiro homem, Deus o colocou no jardim do Éden. E diariamente Deus vinha falar com Adão, para relacionar-se com ele, para ter um tempo com ele. É tão bom quando nós temos alguém ou pessoas com as quais nós podemos compartilhar os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos pensamentos. É claro que às vezes temos pensamentos diferentes uns dos outros. Mas nós podemos, mesmo não concordando com o ponto de vista de uma pessoa, aprender com esta pessoa e crescermos juntos. Essa semana, eu apresentei domingo passado aos irmãos o meu sobrinho José, e essa semana foi uma semana ímpar para mim, irmãos. Eu, um vovozinho, com 64 anos, aprendendo com um menino de 20 anos. Nos sentamos para falar sobre a vida, sobre sonhos, sobre desenvolvimento intelectual. Nos sentamos para falar de história, de filosofia e, obviamente, da palavra de Deus. E, queridos, isto me trouxe assim uma alegria, porque eu percebi que os jovens estão à minha frente. Algumas coisas ele disse, não, tio, o pensador tal diz assim, a história diz isto, o direito diz isto, e eu dizia, e a Bíblia? Ele dizia, e a Bíblia diz isto. Bom assim, vocês não acham, irmãos? Adão conversava com o Pai. E enquanto Adão estava caminhando debaixo da graça de Deus e de obediência, ele tinha o privilégio. Irmãos, vocês conseguem imaginar? Adão tinha o privilégio de todas as tardes receber a visita, a presença do próprio Deus. Alguém de vocês aqui conhece o Rio Grande do Sul? Quem conhece o Rio Grande do Sul? Levanta a mão. Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos têm o hábito de, ao final da tarde, no começo da noite, reunirem-se na frente da casa deles para tomar o chimarrão. Lá no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, eles se reúnem para tomar o tereré. Quando eu cheguei aqui em Birigui, a turma usava mais tereré, Juninho. O que aconteceu com vocês? A usa? Eu não vi mais. E é um hábito gostoso, porque você desenvolve amizade, você desenvolve relacionamento. Você conhece o caráter das pessoas, você conhece os sonhos da pessoa e você pode sonhar com ela e as pessoas nos inspiram. Não é verdade? Isto é muito bom. Queridos, ocorre que em certa fase da vida de Adão, ele escolheu caminhar independente de Deus. Aí o bicho pegou. Porque ele resolveu, através da desobediência, chamar para ele as responsabilidades
e as consequências de alguém que perdeu o privilégio de andar com Deus. Irmãos, vocês que são pais, mães, a gente vê o cuidado que vocês têm com seus filhos. E cuidar dos seus filhos não é um peso, é um prazer, é um privilégio. Brincar com seus filhos é um privilégio. Ver os seus filhos crescerem ao seu redor é um privilégio. Mas, queridos, imaginem vocês uma criança que cresce sem a referência de pai. Uma criança que cresce sem a referência de mãe. Ela é uma criança, meus queridos, com traumas, com feridas na sua alma. Por quê? Porque a criança, além de ter o seu desenvolvimento intelectual saudável, ele cresce se sentindo protegido, se sentindo seguro. E o ideal é que as crianças só saiam da casa dos seus pais para o casamento. E aí vocês vão dizer assim, o pastor ainda é desse tempo. Porque alguns filhos saem antes, saem para estudar, saem para trabalhar, mas por certo ele já tem o seu caráter formado, por certo ele já tem maturidade, ou pensa que tem maturidade para assumir as responsabilidades de uma vida independente do ponto de vista emocional e do ponto de vista financeiro. Alguns acertam e outros não. Adão errou feio. Porque quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu o privilégio de receber a presença diária de Deus no jardim, para conversar com Ele e relacionar-se com Ele. E aí, queridos, nós vamos encontrar os homens, agora já o ser humano evoluindo, as famílias crescendo, e vamos encontrar os homens imaginando-se caminharem de forma independente em relação a Deus. E eles se reúnem para construir uma grande torre. E eles constroem a Torre de Babel, porque eles achavam que aquela torre seria referência para que, onde quer que eles estivessem, imaginassem que ali era o centro do universo. E que também eles poderiam, através da Torre de Babel, subir e atingir os céus. O homem errou novamente. A Torre de Babel não representou para eles uma referência do centro da terra e nem também um caminho para eles atingirem o céu. Mas a Torre de Babel representou para eles confusão. Gênesis, no capítulo 11, verso 1, diz que aquilo entristeceu o coração de Deus. E Deus, conversando com o seu Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, ele disse, vamos descer e vamos confundir a língua deles, para que eles saibam que os homens, as mulheres, se realizam quando estão no centro da minha vontade. E Babel, então, representou nada mais, nada menos do que confusão. E confusão é o que nós vemos entre os homens, entre as nações, entre os povos, até o dia de hoje. Queridos, a Bíblia Sagrada também nos diz
que a certo momento o povo de Israel sentiu a necessidade de falar com Deus e de ter a presença de Deus no meio deles. E diz a Bíblia Sagrada, em Gênesis, no capítulo número 32, do verso 1 ao 6, que eles convenceram Moisés e Arão, e eles, em desobediência a Deus e em desacordo com os seus líderes, fizeram um bezerro de ouro, porque eles disseram: este bezerro de ouro será a representação da prosperidade, será a representação do sucesso, da vitória. Não é diferente nos nossos dias. O dinheiro, as moedas existentes hoje, o lastro para elas é o ouro. E os homens correm desesperadamente atrás do ouro, achando que adquirindo ouro ou riquezas, ele terá a sua vida assegurada, o seu futuro garantido. Queridos, é fato, o dinheiro nos ajuda na nossa sobrevivência, na nossa subsistência, mas ele não é o fator determinante do teu sucesso. O fator determinante do teu sucesso é você andar na presença de Deus, aleluia, porque se você estiver andando na presença de Deus, primeiro, você terá segurança. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e o anjo do Senhor nos livra de todo o poder do mal. Quem crê nisso, diga amém. E a Bíblia também nos diz assim, com relação ao futuro: descansa no Senhor. Mexe com a pessoa que está aí bem quietinha do seu lado. Diga para ela: descansa em Deus. Diga para ele: confia em Deus. Diga para ele: descansa no Senhor. Diga a ele assim: ó, entregue os teus caminhos ao Senhor. Diga: confia no Senhor, e Ele te dará aquilo que deseja o seu coração. É o que diz o salmista Davi, capítulo número 34, verso 7, se não me falha a memória. Queridos irmãos, o homem sem a direção do Senhor nosso Deus, ele não alcançará o sucesso. Ele perderá o sentido do propósito pelo qual ele foi criado. A palavra de Deus nos diz em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, a história da vida humana antes do cristianismo era uma, depois do cristianismo é outra. E todos os países que foram desenvolvidos com base no cristianismo, esses países tornaram-se países ricos e poderosos. Exemplo, a Europa e a América do Norte. Queridos irmãos, quando Deus se silencia, quando Deus deixa de falar com o homem, porque o homem afastou-se dele, nunca foi a intenção de Deus te abandonar. Nunca. Mesmo sendo nós, homens e mulheres, falhos, pecadores, nunca foi a intenção de Deus abandonar você. Deus sempre cuidou de você. Deus sempre assistiu você. E Deus sempre estará com as mãos dele estendidas para você, se você andar nos caminhos dele. Ele disse:
anda na minha presença, aleluia, e você será uma bênção. Será abençoada a sua vida, será abençoada a sua casa, será abençoado os teus filhos, a sua vida será uma bênção. Queridos, às vezes nós questionamos, mas então por que as coisas têm sido tão difíceis a mim? Às vezes questionamos, por que então a miséria, a doença, as pragas? Por que então tanto sofrimento, tanta violência? Queridos, simplesmente porque o homem afastou-se de Deus. Enquanto Adão não pecou no jardim do Éden, não conhecemos na história sagrada que houve doença. Que houve violência. A partir do pecado de Adão, aí começou a adentrar no seio da família a violência. Começou com Caim. E queridos, os Caíns da vida se manifestam nas famílias até o dia de hoje. Por quê? A ausência de Deus torna o ser humano, desculpem irmãos, a expressão, mas a ausência de Deus torna o ser humano pior do que um animal silvestre. Porque o animal silvestre, ele só ataca quando ele está acuado, perseguido, ou quando ele precisa alimentar-se. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, às vezes, Ele usa o silêncio para poder produzir em nós reflexão. Para nós pensarmos. Deus às vezes se silencia, que é para nós podermos valorizar os tempos de comunhão que nós tínhamos com Ele. Deus às vezes se silencia porque Ele quer nos ensinar algo. E meus irmãos, infelizmente, ou felizmente, não sei, as maiores lições que eu aprendi na minha vida foi no meio da luta, da escassez e do sofrimento. As lágrimas nos ensinam. E queridos, alguns de nós sofremos por algum tempo, e outros de nós sofremos por um tempo maior. Alguns de nós esperamos por algum tempo para a realização dos nossos sonhos, mas alguns de nós precisamos esperar por um tempo maior para alcançar os nossos sonhos. O que eu sei é o seguinte, irmãos, que se os teus sonhos têm como propósito glorificar a Deus e exaltar a Deus, e você está esperando em Deus, perseverando em Deus, honrando a Deus, Deus vai realizar os teus sonhos. Vejam bem, Abraão tinha um sonho. Todo homem, quando casa-se, ou antes mesmo do casamento, sonha em ser pai. Toda mulher sonha em ser mãe. Abraão e Sara sonhavam ter um filho. Abraão, irmãos, honestamente falando para vocês, se Abraão estivesse aqui fisicamente em pessoa, eu não me consideraria digno de lavar os pés de Abraão. Tal era o grau de santidade daquele homem. Tal era o grau de fidelidade daquele homem ao seu Deus. Tal era o grau de comunhão com Deus. E Abraão orou dizendo: Senhor, estou ficando velho.
e eu não tenho um filho a quem deixar a minha herança. Deus ouviu a oração de Abraão, mas sabe quanto tempo Deus demorou para responder a Abraão? 25 anos. Eu não sei quanto tempo você está esperando realizar este sonho que você colocou diante de Deus. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo com esse problema que se instalou dentro da sua família. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo com esta enfermidade. Eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: o Deus de Abraão, Ele não mudou e Ele não se esqueceu de você. Não, irmãos, acho que vocês não me entenderam. Eu estou dizendo para vocês que o Deus de Abraão é aquele mesmo de Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo para sempre. Ele não mudou, o nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda. Aleluia. E quero te dizer também, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Ele não esqueceu das suas petições e Ele não fechou os olhos e ficou indiferente para as suas lágrimas e o seu sofrimento. E aí então você diria para mim assim: mas pastor, até quando? Eu sei, querido, eu não estou em você para sentir o sofrimento que você sente. Mas eu quero dizer que o Deus que está em mim é o Deus que está em você, aleluia. E este Deus, Ele é fiel, Ele é santo, Ele tem um propósito, inclusive no nosso sofrimento. Às vezes nós somos humilhados, aprendemos com aquela humilhação. Às vezes abandonados, aprendemos com aquele abandono. Hoje, irmãos, eu estava vendo a história de Schindler. Acho que vocês viram o filme, né? A Lista de Schindler. Um homem que salvou 1.200 judeus do Holocausto. Quem já ouviu sobre essa história? Vocês são conhecedores de história. E eu estava vendo, queridos, que aquele homem, ele ficou muito rico, porque ele era muito esperto e fazia negócios, e às vezes até negócios um pouco questionáveis, mas ele ficou milionário. E aí, queridos, ele não gostava de judeus, ele era filho de judeus, mas ele havia crescido num outro país, e ele viu o sofrimento e a perseguição. À época, ele era um grande empresário. Ele tinha uma fábrica de armas e ele também fazia negócios vendendo uniformes para o exército. E ele ficou milionário. E, queridos, quando ele viu o sofrimento do povo judeu, vocês já pensaram, irmãos? Queridos, vocês já imaginaram você ver o seu marido caminhando para uma câmara de gás? Para um forno, para morrer ali naquele forno? O seu filho, a sua mãe, a sua família. Isso é verdade, isso é história, irmãos. E Schindler, meus queridos, num certo momento ele foi tão tocado, tão sensibilizado com o sofrimento dos judeus, que toda a riqueza que ele ganhou, ele gastou para salvar perto de 1.200 judeus da morte. Ele morreu, pensa bem, ele morreu dependendo de ajuda das pessoas, porque tudo o que ele tinha, ele gastou com o ser humano. Ô pastor Edinho, vamos orar, filho, para Deus levantar um Schindler nos nossos dias, né? Você tem repartido aquilo que Deus tem te dado?
Hein? Querido, não existe investimento melhor do que você investir em pessoas. Em pessoas. Eu tenho um amigo que ele era uma pessoa que tinha boas condições financeiras. Ele teve a oportunidade de colocar uma usina de reciclagem, com o propósito de dar oportunidade para as pessoas trabalharem. E, queridos irmãos, ele teve alguns comportamentos, a ideia dele era boa, mas ele teve alguns comportamentos que fez dar errado o negócio. E aí, queridos, ele que era um homem muito bem sucedido financeiramente, este homem perdeu tudo, porque tudo que ele tinha, os filhos dele gastou com drogas. Parece um paradoxo. Parece um paradoxo. Com o que você tem gasto o seu dinheiro? O profeta Isaías diz que nós não podemos gastar o nosso dinheiro com coisas vãs, com aquilo que não é pão, com aquilo que não é para o sustento da nossa família. Às vezes, queridos, nós não alcançamos o sucesso porque nós somos muito egoístas. E às vezes, meus queridos, nós não alcançamos realizar os nossos sonhos porque nós ficamos indiferentes com aqueles que sofrem. E eu quero falar uma coisa para vocês. Tudo o que você liberar das suas mãos para abençoar uma pessoa, Deus vai trazer multiplicadamente sobre a sua vida. Foi necessário Deus fazer um silêncio entre ele e o povo de Israel. E a história conta que, meus amados irmãos, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, por causa da desobediência do homem, Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o homem. É por isso que existe entre Malaquias e Mateus aquelas páginas em branco. É para nos lembrar que aquele foi o tempo que Deus ficou em silêncio. Cerca de 400 anos não havia revelações de Deus. Porque a ingratidão do ser humano foi tal que virou as costas para Deus. O que Deus fez? Deus poderia vingar o ser humano, mas Deus não fez isso. Diz a palavra de Deus que Deus entregou o seu Filho, o unigênito, João capítulo 3, verso 15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu estávamos aprisionados por Satanás. Você e eu não tínhamos vontade própria. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus deixou a glória do Pai. Ele deixou o trono do Pai. E ele veio e tomou a forma humana. E ele se humilhou. E ele morreu a morte de cruz. Aleluia. E a Bíblia diz que através desta atitude, Jesus arrebatou das mãos de Satanás a minha vida e a sua vida, e nele, através dele, do derramamento do seu sangue, você e eu tivemos agora a oportunidade de ter a nossa comunicação
e a nossa comunhão restabelecida com o Senhor nosso Deus. Aleluia. É necessário, ou foi necessário, haver sacrifício. Diga comigo, irmãos, sacrifício. Alguns não disseram, a gente não gosta de sacrifício. A gente gosta do que é fácil. É ou não é, irmãos? A gente gosta das coisas fáceis. É ou não é, irmãos? A gente gosta das coisas rápidas. Hoje é tudo na base do fast food. Aprendi isso também com meu sobrinho. Ah, não, tio, não esquenta. Estávamos só nós dois em casa. Ah, eu vou pedir aqui pro... Como é que é o nome do... Ah, vocês estão fazendo pedido no iFood, né? Vocês são chique, galera. Falei, não, filho, deixa isso para outra hora. O tio vai fazer uma comidinha caipira para nós comermos aqui. Você come pão com ovos? Ele falou, não, tio, ovo eu não como. Eu falei, dancei. Falei, filho, mas eu como ovo. O ovo é bom, é saudável. Ele falou, não, tio, eu como ovos. Falei, é Teixeira. Puxou o tio. Vocês estão entendendo, queridos? A gente gosta das coisas fáceis. Se tem alguém com dor de cabeça na nossa casa, um desarranjo intestinal, a gente liga lá no Disque Farmácia, em 5 minutos a moto vai estar buzinando para entregar o medicamento. Irmãos, antigamente um pai teria que andar meio-dia para sair da roça e chegar na farmácia mais próxima para poder trazer o medicamento para casa. Queridos, as coisas hoje estão muito fáceis. Queridos, as coisas hoje estão muito rápidas, muito simples. Nós hoje temos conforto. Só que ao invés de nós nos voltarmos para Deus, para ser gratos a Deus, servir a Deus, reconhecer que o Senhor é o nosso provedor, o que acontece? Nós nos acomodamos. A Bíblia Sagrada, queridos, ela nos diz que Jesus conquistou a nossa liberdade, sacrificando a própria vida dele. Aleluia. E a Bíblia Sagrada, queridos, ela nos diz que Jesus, ele estava em uma festa, uma grande festa, e ele viu que as pessoas estavam distanciadas dele, caminhando errante pelos seus próprios caminhos, e em meio àquela festa, Jesus chama a atenção da multidão e diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba da água viva, porque se você beber da água viva, você vai ver nascer dentro de você uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia! Aquele que não conhece a Deus, irmãos, diante das lutas, diante dos problemas, eles se desesperam, mas aquele que conhece o poder do seu Deus, o Deus Criador, quando nós sofremos, estamos chorando e buscando algo, nos colocamos diante dele e ele libera água viva para saciar a nossa sede. Aleluia! Digam comigo, aleluia! Jesus é a fonte da água viva que restabeleceu a comunicação e o relacionamento entre Deus e o homem. E a palavra de Deus, ela nos diz que Deus hoje está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando hoje homens. Deus trouxe você aqui nesta noite. Não é porque você tem o hábito de vir à igreja aos domingos, não. Deus preparou você estar aqui. Você não está me assistindo por acaso.
A gente brinca dizendo assim, eu vou sapear um pouco agora aqui, né? Caminhar nas redes sociais. Você está conosco, não é por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje está chegando salvação e vida à sua casa. Aleluia. Deus quer romper o silêncio com você e falar poderosamente ao seu espírito, ao seu coração, para que você entenda que Ele é Deus, que você é filho dEle e que Ele quer dirigir a sua vida e conduzir você a uma vida vitoriosa. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. E você diz assim, mas pastor, todo domingo eu estou aqui na igreja. É provável que sim. Mas há muitas pessoas, queridos, que estão na igreja por mera religiosidade. Outras estão por hábito. Outras estão por medo. Não, nosso Deus não é um Deus que amedronta. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus que abençoa, é um Deus que dá direção. O nosso Deus é um Deus que traz provisão. O nosso Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. Coloque-se em pé na presença de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Quem sabe a sua comunhão com Deus foi quebrada por algum motivo. Quem sabe você está desanimado. Quem sabe até pensando em voltar atrás. Quem sabe você está em desespero. E quem sabe você disse, meu Deus, eu tenho um sonho e o meu sonho não se realiza. Escuta, Abraão esperou 25 anos. Espera. Olhem para mim. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Espera, espera, espera. Aleluia. Você está em dúvida porque tem alguma proposta ou decisão que você tenha que tomar e você está inseguro? Espera, confia em Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai te dar direção. Aleluia. Traga a sua mão direita ao seu coração. Vamos cantar uma música de adoração, filha. Aleluia. Digno é o Cordeiro